Seja forte, corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Seja forte, corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim, e vai ser sempre assim. Mal de mim é tempo perdido, da língua dos fofoqueiros eu estou protegido. Jesus me falou que já foi decretado, contra mim não tem mandinga, urucubaca do diabo. Operando Deus, quem impedirá? Pode falar de mim, pode dizer o que quiser, o meu negócio é com Deus e com Jesus de Nazaré. Quem fala mal de mim já se esqueceu que não é permitido tocar em xodó de Deus. Cante aí! Eu fui comprado pelo sangue de Jesus de Nazaré. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus de Nazaré. Se tá difícil, vai orando, irmão. É impossível, vai orando, irmão. Tá complicado, embaraçado, você entrou num barco furado, o remédio é oração. Ora que melhora. Dê glória que melhora. Tá preparada, não prosperará. Armadilha cilada eu vou desmanchar. Todo laço do inimigo eu vou desfazer. E a muralha que te cerca hoje vai ceder. Oração de feiticeiro eu vou repreender. Palavra de maldição não chega em você. Maldição hereditária hoje eu vou quebrar. Hoje é o dia da virada, sua história vai mudar. Virei teu cativeiro, mudei a tua história, me levantei aqui agora. E o que era maldição caiu por terra. Agora eu virei teu cativeiro, mudei a tua história, me levantei aqui agora. Uma palavra é uma oração. Você escuta essa canção. O que Deus quer te entregar é a cura do teu coração. Prenda cafezinho no ar, no seu despertar, a palavra de Deus 24 horas no ar. Café e bênção a cada amanhecer, despertando a esperança que há em você. Nas redes e na sua TV, aqui a gente se vê. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a ONTV Brasil 24 horas, ligada em você, a sua emissora de TV na internet, meus irmãos. Tudo tranquilo? Aqui conosco, tudo na paz e na graça do nosso Senhor Messias. Este é o programa Cafezinho, aquela porção da Palavra de Deus e oração pelas nossas vidas. Agradecemos muitíssimo a todos vocês, a você que está conosco, independentemente do dispositivo que você esteja conectado à internet, estamos juntos, acessando www.ontv24horas.com.br, na sua TV Smart, no seu celular, onde quer que você possa estar conectado, também baixando o nosso aplicativo na Play Store, ONTV 24 horas, estamos juntos todo dia, o dia todo, ok, meus queridos? Hoje nós vamos
refletir sobre uma palavra muito importante nesse dia, neste programa, que é realmente a consciência que nós devemos ter nos nossos corações que nada é impossível para Deus. Nós temos um exemplo que podemos levar para as nossas vidas. Existem muitas batalhas, muitos desafios que muitas vezes nós não nos vemos preparados para enfrentar nos nossos dias. Mas Deus realmente sabe exatamente do que nós podemos realizar nos nossos dias, assim como nós temos o exemplo de um personagem muito importante na Antiga Aliança, que foi Josué. Josué é um guerreiro que estava com o seu povo no Egito, em busca da terra prometida, Canaã, e de repente, em um determinado momento, não é mesmo, foi-lhe passada a atribuição de conduzir o povo à terra prometida. E Josué, naquele momento, mesmo sendo um guerreiro, estando naquela caminhada em busca de um propósito muito maior e amparado por Deus, teve medo, teve receio, sentia que poderia não estar preparado para tal situação e tudo que deveria e poderia ter que enfrentar no decorrer de todo esse processo. Mas Deus, como nas nossas vidas, em tudo que nós vamos passando, somente Ele é capaz de nos habilitar para todo e qualquer desafio, de capacitar a cada um de nós para que nós venhamos a compreender, sermos justificados na nossa fé e realmente realizarmos aquilo que para nós, na nossa condição frágil humana, pode parecer impossível, mas não há nada que seja impossível para Deus. Então, nós temos muitos exemplos de pessoas que foram capacitadas no decorrer da história por Deus para a realização de grandes obras. E até os dias de hoje, através das gerações, isso vem acontecendo. E também conosco, no nosso dia a dia, cada dia é uma luta diferente. E por mais que muitas vezes nós venhamos a não reconhecer, Deus está agindo nas nossas vidas. E quanto mais nós vamos compreendendo a palavra do nosso Deus, nós vamos nos aproximando do Senhor em comunhão, através do seu Santo Espírito, e vamos observando que a palavra vai fazendo cada vez mais sentido, principalmente para as nossas vidas, nos dando a direção necessária, a rota certa para nos mantermos em segurança e termos livramentos extraordinários nesse processo, bem como realmente compreendermos o sentido da vida em tudo isso. Então veja que esse exemplo de Josué, ele foi convocado, como nós também fomos convocados através da nova aliança pelo nosso Senhor Jesus Cristo, para atendermos o seu chamado e proclamar o Evangelho a todas as nações. Josué, na sua época, foi convocado por Deus, assim determinado, para que ele enfrentasse reinados, batalhas, conduzisse o povo e grandes áreas territoriais e pessoas importantes, reinados, tiveram que ser vencidos, não é mesmo? Para que Josué então pudesse chegar com êxito até o seu destino e assim para que viesse cumprir a vontade de Deus na vida de todos aqueles irmãos naquela geração. Então, uma das cidades que Josué teve que travar uma batalha extraordinária que parecia impossível foi Jericó. Grandes muralhas, exércitos, parecia algo realmente impossível, que Josué então se via realmente como se
estivesse fraco, não é mesmo? Quando muitas vezes nós nos sentimos fracos diante das batalhas, Deus nos diz, quando está fraco, né, Ele nos faz forte, porque normalmente quando nós nos sentimos assim, mais vulneráveis e fragilizados, é quando nós direcionamos a nossa mente, os nossos corações a Deus, então Ele nos fortalece, faz com que nós venhamos a nos sentir como uma fortaleza diante de todas as coisas, nos mantém em segurança, nos dá livramentos extraordinários, para que todo o propósito debaixo do céu para a minha vida, para a sua vida, de acordo com a vontade de Deus, se cumpra. Então veja que quando Josué lutou em Jericó, uma cidade fortificada e bloqueada, talvez tenha sentido que estava enfrentando também uma situação impossível. Qual é a situação, meu irmão, que você hoje entende estar passando, que não vê solução para a sua vida? E muitas vezes nós temos essa sensação e ela parece bem real de acordo com a nossa força humana, de acordo com as condições que nós temos para enfrentamento destes desafios nas nossas vidas. Mas veja que quando nós colocamos Deus à frente de todas as coisas, tomadas de decisões, soluções que nós não conseguimos sozinhos, soluções que nós não conseguiríamos sozinhos resolver, sendo da vontade de Deus para as nossas vidas, Ele nos dá estratégia divina para que nós venhamos a concluir todas estas coisas com êxito nos nossos dias. Então, veja que Josué se via como enfrentando diante daquelas muralhas, enfim, como uma batalha impossível de ser vencida. Então tem um fato muito interessante nas Escrituras Sagradas, que um homem com uma espada desembainhada apareceu a Josué. Um homem apareceu. Alguns teólogos, existem diversas doutrinas, embasamentos teológicos para esta passagem bíblica. Alguns acreditam que este homem era o próprio Cristo. E Josué, se vendo naquela circunstância, frente a frente com ele, lhe perguntou se ele estaria do lado dos israelitas, era o povo que estava passando por tudo isso e estava sendo conduzido por Josué, ou se fazia parte dos seus inimigos na batalha que aconteceria. E ele então disse: eu estou aqui como comandante do exército de Deus, o Senhor. E Josué então se curvou, se prostrou em adoração antes de qualquer coisa, e ele ainda naquele momento não sabia como que ele enfrentaria os seus inimigos, como tomaria posse de Jericó, como seria esta cidade entregue em suas mãos, mas ele ouviu a Deus e o adorou. Em seguida, então, ele obedeceu às instruções de Deus, e a partir do momento que ele tomou posse dessas instruções e obedeceu a Deus, o impossível aconteceu. Este é um dos exemplos, meus irmãos, que nós temos que observar nas nossas vidas. Muitas vezes, quando nós nos sentimos dessa maneira, enfraquecidos, vulneráveis, e nós elevamos o nosso pensamento a Deus em busca de socorro para qualquer circunstância nos nossos dias, Deus
irá nos dar instruções no que se refere a qualquer situação que nós possamos estar passando nos nossos dias, que nós venhamos a estar nos sentindo realmente incapazes de ver uma saída, de encontrar uma solução. Ocorre que muitas vezes nós buscamos soluções, uma saída para os nossos desafios e adversidades na vida do nosso jeito. Nós até temos o conhecimento, a ciência, somos tocados pelo Santo Espírito do nosso Deus, mas muitas vezes nós desconsideramos toda a sabedoria de Deus para as nossas vidas através das Escrituras Sagradas do nosso Senhor ou do seu Santo Espírito nas nossas vidas. E muitas vezes nós, na nossa condição humana, nós vamos procurando outros meios que muitas vezes nos parecem, sobre a nossa visão rasteira, mais adequados ou fáceis. Então, este é um exemplo de alguém que venceu. Nós devemos buscar sempre para as nossas vidas, com base na palavra de Deus, observarmos exemplos tão importantes que não estão à nossa disposição por acaso. Estão realmente para que nós possamos compreender as possibilidades que nós temos, os recursos que nós temos nas nossas vidas, através do agir de Deus nos nossos corações, na nossa mente, nas nossas decisões. E um dos exemplos é realmente esse de Josué. Você se imagina fazendo parte de um povo que estava seguindo o mandado por Moisés, não é mesmo? E em um determinado momento, no decorrer da história, vamos passar essa primeira parte, dar um salto na história, chegou a vez de que esta missão passava às mãos de Josué. Ele era apenas mais um, a princípio até então, guerreiro desse povo que estava sendo conduzido pelo deserto. Mas a sua missão e o propósito que Deus tinha para a vida do nosso irmão era realmente gigantesco. Um desafio extraordinário que exige de todos nós na nossa vida, no nosso dia a dia, posturas, entendimento, essa busca que deve ser também extraordinária, uma fé raciocinada e extraordinária, estarmos embasados em todas essas coisas para podermos seguir firmes e fazer com que a vontade de Deus se estabeleça nas nossas vidas. Então, se nós observarmos no contexto da história, é um exemplo que nos cabe nas nossas vidas até os dias de hoje. Todos nós passamos por dificuldades, desafios, problemas, muitas vezes de cunho ordinário do nosso dia a dia e muitas vezes extraordinários, que nos exige uma força, mesmo um discernimento espiritual na mesma proporção. Então nós temos esse exemplo de Josué. Convido a todos para que abram as suas Bíblias no livro de Josué, começando no capítulo 5, a partir do verso 13, em que o título diz o seguinte, aqui na minha versão Almeida atualizada: Deus aparece a Josué. Esse título não é de ordem canônica, não é mesmo? Então, na sua Bíblia pode aparecer de outra forma, e como nós já falamos a respeito, existem viés teológico que acredita que Josué então encontrou o próprio Cristo, não é mesmo? E diz o seguinte, a partir do verso 13, vamos juntos acompanhar e ter o entendimento direto da fonte, da palavra, das Escrituras Sagradas. Estando Josué
ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Então disse o Senhor a Josué, uma informação que até então Josué não tinha naquele momento: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Então, a partir do capítulo 6 do livro de Josué, o Senhor passa toda a estratégia divina de como Josué deveria agir para que tivesse vitória. Está aí mais um exemplo, meus irmãos, de como nós devemos ouvir a palavra de Deus, ter o entendimento, o discernimento espiritual nas nossas vidas, quando nós recebemos uma informação, como das Escrituras Sagradas, que é a verdade absoluta diretamente do coração de Deus para o nosso bem, para as nossas vidas. Isso relacionado a todas as circunstâncias. Nós temos nestes 66 livros, que é uma biblioteca, uma bíblia, né? Informações e respostas para todas as áreas das nossas vidas. E cunho profissional nas nossas amizades, no matrimônio, o agir da mulher, do homem, dos filhos em relação aos pais, dos pais em relação aos filhos, diante de dificuldades, da doença, do impossível, de como nós vamos nos sentindo no decorrer e nas fases das nossas vidas, porque Deus sabe de todas as coisas, desde a criação do mundo até o dia da glória. E realmente, desde a nossa concepção, Deus sabe de todas as coisas relacionadas às nossas vidas, de cada um de nós. Então veja que, no que se refere a esse caso específico, dessa passagem de Josué na condução do povo do Egito até a terra prometida por Deus, livrando-os da escravidão a uma terra que emanaria leite e mel, não é mesmo? Canaã. Josué recebe essa missão que a princípio lhe parecia impossível, e era, sem a providência de Deus na sua vida, sem as orientações que Deus se apresenta para o desenrolar dessa história, a trajetória, estratégia divina de como agir diante daquele desafio específico. E assim acontece na sua vida também. Se você está passando por um problema no que se refere à sua família, veja que nas Escrituras Sagradas este problema vem relatado em algum exemplo nas Escrituras Sagradas. Exatamente o que você está passando, tem o exemplo, tem os personagens dessa história, vem o desenrolar, vem a orientação de Deus. E o que acontece quando se obedece, ouve a voz do Senhor e se obedece, e quando nós viemos a tomar decisões diferentes daquelas que Deus espera da gente para o nosso próprio bem, segurança e livramentos. Então, veja que Josué até então tinha recebido uma missão, mas não havia ainda o entendimento de como isso iria acontecer. Como alguém com um povo escravizado, né? Crianças, jovens, idosos, pessoas que tinham saído da escravidão, provavelmente debilitados, andando no deserto. Ele, um guerreiro, provavelmente melhor capacitado para algo dessa natureza,
mas precisaria de uma força extraordinária, de um agir extraordinário, de orientações segundo a sabedoria de Deus. E Deus prometeu que faria com que o seu povo chegasse a Canaã, independentemente dos obstáculos que viessem se apresentar no caminho. As pedras de tropeço deveriam ser retiradas do caminho em que os seus filhos deveriam passar. Isso acontece também na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Se Deus tem um propósito para você, meu irmão, não importam as pedras de tropeço que possam aparecer no seu caminho, que o mundo venha apresentar diante de você, que possa fazer com que você se sinta incapaz, fracassado, que você possa sentir que não está habilitado para isso, que parece ser algo muito gigante para você. Nós servimos a um Deus que nos habilita realmente para vencer gigantes, não é mesmo? É capaz de abrir um mar para que o seu povo possa passar. É capaz de apresentar estratégia divina para que alguém, mesmo sendo acompanhado de um exército que provavelmente não estivesse capacitado à altura do adversário, vencesse essa batalha. Então veja que no capítulo 6 do livro de Josué, toda a estratégia Deus apresenta ao seu filho, e é uma diferença muito gigantesca que nos afasta da vitória, nos aproxima do fracasso. É quando nós somos orientados por Deus em relação a tudo nas nossas vidas, temos acesso à informação divina, orientações de Deus para mim e para você, e nós desconsideramos e fracassamos. Ou quando nós viemos a assumir uma postura como a de Josué, que compreende a sua vulnerabilidade, provavelmente a sua falta de condição naquele momento, dos instrumentos necessários, das pessoas que poderiam ser as melhores habilitadas para um desafio como esse, uma guerra como essa, tomar um reinado, vencer muralhas, tomar posse de uma cidade, não é mesmo? Mas há uma diferença que nos distancia ou nos aproxima da vitória, dependendo da nossa postura, que é a obediência. Josué obedeceu, orientou o povo e obedeceu exatamente como Deus havia lhe orientado. Ele seguiu as ordens do comandante, do príncipe dos exércitos do Senhor. Como alguns teólogos defendem, o próprio Cristo se apresenta orientando, trazendo todas essas informações e indo à frente no campo de batalha. Não é mesmo? Então veja que no capítulo 6, no verso 20, gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Então veja aqui, houve estratégia de Deus, orientação de Deus durante 7 dias. E Josué deveria fazer durante 7 dias. Você quer saber o que Josué deveria seguir e obedecer a Deus durante 7 dias? Está no capítulo 6 do livro de Josué. Então, ele seguiu passo a passo, fielmente, as orientações de Deus, e em que a orientação então que se seguia para que caíssem
as muralhas de Jericó, que parecia algo realmente impossível. Mas gritou o povo da forma como Deus havia orientado. Os sacerdotes tocaram as trombetas conforme Deus havia orientado, e Josué orientou seu povo e obedeceu. E tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, o que se sucedeu? O impossível. Ruíram as muralhas. Neste caso aqui, Deus à frente e seguindo as orientações do nosso Senhor, Josué agiu de forma fiel, passo a passo, conforme a orientação do nosso Deus. E, como diz a palavra, as muralhas caíram, cederam, ruíram. E o povo então adentrou na cidade, a da qual em frente de si, não é mesmo? Como Deus havia orientado, e a tomaram. Uma história muito bonita, muito importante, um exemplo que nós devemos observar com atenção nos detalhes, como o agir de Deus acontece na vida daquele que é fiel e confia nas promessas do Senhor, que age de acordo com a sua vontade, que obedece para que tenha vitória nos propósitos que Deus tem para a sua vida. Então, realmente, nós temos este exemplo em que Josué obedece à palavra de Deus e assim ele vai vencendo batalhas. Em um primeiro momento, ele se considerava fraco, algo impossível de vencer. Tem muitas outras, meus irmãos, muitos outros desafios enfrentados em que Josué vai vencendo, não é mesmo? Em que Josué falou ao Senhor. Um dos exemplos, no dia que o Senhor entregou um dos povos, mais uma vitória para este guerreiro fiel, nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Deus é capaz de parar o sol, a lua, de assumir a sua luta, aquilo que você muitas vezes se vê fraco para realizar na sua vida. Se nós estamos com Deus, nós temos a certeza de que não há um impossível para o nosso Senhor. Nós servimos a um Deus que cuida, que nos entrega o que promete. E, como diz a palavra, o Senhor pelejava por Israel, por aquele povo, pelos israelitas. Então, realmente, no decorrer das vitórias, nós vamos observando todos os reis em que Josué foi vencendo, reinados que foram sendo tomados até a conquista de Canaã, a herança de Deus para o seu povo, conforme o que havia prometido. Então veja que existem lutas e batalhas que Deus entende
que nós somos capazes de vencer. Outras, Ele nos dá força, nos habilita, nos capacita. Mas há batalhas que Deus realmente assume essa luta e nos dá livramento e vitórias. Então, a palavra de hoje, meu irmão, para você é para que você jamais desanime diante de toda e qualquer circunstância que possa estar vivendo na sua vida e que lhe faça acreditar que você não é capaz de fazer com que a vontade de Deus se estabeleça na sua vida e no seu futuro. Converse com Deus, entregue a sua vida nas mãos do Senhor, em nome do Messias, nosso único e suficiente mediador entre nós e Deus, para que você possa viver realmente o extraordinário do nosso Senhor na sua vida diante dos seus desafios ou de qualquer problema que você possa, através do seu entendimento, compreender no seu coração que seja impossível, mas para Deus, o Deus que nós servimos, não é. Esse Deus que cuida de nós, que nos capacita e luta a nossa causa, para que nós tenhamos vitória. Mas para que todas estas coisas aconteçam, nós precisamos seguir exemplos que nos são apresentados. Como na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, o exemplo de hoje que vemos, de Josué, que recebeu todas as instruções, obedeceu, obteve vitórias. Na Nova Aliança, o Cristo, o Messias, que vence o mundo, vence a morte, está assentado à direita do Pai, preparando a sua volta no dia da glória nas nossas vidas, do reinado. Então veja que nós tomamos posse da nossa condição de filhos de Deus, e a partir do momento que nós obedecemos ao nosso Senhor, nós, através da graça do nosso Deus, nós recebemos proteção, estratégia divina para os nossos dias, para nos mantermos em paz, em segurança, termos grandes livramentos. E veja que basta que nós venhamos a compreender o caminho para se chegar a Deus, que é através do nosso Senhor Jesus Cristo. Através desta entrega das nossas vidas a Deus, através da nova aliança de redenção, o seu povo a Deus, é que nós conseguimos passar a ter discernimento espiritual, sermos tocados pelo Santo Espírito nosso Senhor. Então nós começamos a ouvir a voz de Deus, a termos acesso a todas as informações. Quanto mais nós buscamos, mais nós compreendemos e mais vai fazendo sentido isso nas nossas vidas. Melhor nós vamos sendo direcionados, vamos tendo conhecimento da verdade absoluta e a nossa vida vai fazendo um real sentido de acordo com a vontade do nosso Deus. E é isso que nós queremos, não é mesmo, meus irmãos? Se nós muitas vezes nos vemos cansados diante das coisas deste mundo, injustiças, ingratidão, mentira, tantas obras da carne, nós nos vemos muitas vezes cansados diante de tudo isso, a mudança começa em você, em mim, em você, em todos nós, cada um fazendo a sua parte, para que nós possamos obter os frutos do Espírito do nosso Deus nas nossas vidas e nós possamos obedecer. Obedecendo a palavra de Deus é que somente dessa maneira nós podemos ter vitória. Vamos chamar Deus para esta conversa, vamos conversar com Deus, vamos agradecer ao nosso Pai no dia de hoje, meus irmãos, por mais
esta oportunidade de estarmos juntos em nome do Messias, o Cristo, nas nossas vidas. Reafirmando a nossa aliança de entrega dos nossos dias nas mãos do Senhor, através do nome do Messias, todo dia em que nós buscamos a compreensão das Escrituras Sagradas de Deus, a nossa comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos estão no mesmo propósito, para assim seguirmos juntos, compreendermos o que Deus espera dos seus filhos amados e nós possamos nos tornarmos vasos de honra diante dos olhos do nosso Deus. Que Deus nos ajude, nos dê cada vez mais sabedoria, discernimento espiritual, de acordo com a sua palavra para os nossos dias. E todos nós, os nossos irmãos que estão conosco aqui através da ONTV, possam ser tocados pelo Santo Espírito do nosso Deus nesse momento e possam ter um refrigério nas suas almas, nas suas angústias, diante dos desafios que são apresentados por este mundo, e todos nós possamos ter cada vez mais a compreensão de que nada é impossível quando nós entregamos a nossa causa nas mãos do Senhor. Amém, meus irmãos? Que você receba essa palavra, que você possa compartilhar o que nós refletimos hoje juntos para a honra e glória do nosso Deus. Este é o programa Cafezinho, uma porção da palavra de Deus e oração pelas nossas vidas. Fique conosco, continue acompanhando a nossa programação, nossa grade de programação 24 horas aqui na ONTV, 24 horas Brasil, a sua emissora de TV na internet. Graça e paz a todos e até a próxima. Uma palavra é uma oração. Você escuta essa canção. O que Deus quer te entregar é a cura do teu coração. Esperança que há em você, nas redes e na sua TV, aqui a gente se vê. Josué, inicialmente chamado Oséias, teve seu nome mudado por Moisés para Yehoshua, que significa o Senhor é salvação. Filho de Num, da tribo de Efraim, ele foi assistente de Moisés e um dos 12 espias enviados para Canaã. Junto com Calebe, foi um dos únicos a confiar na promessa de Deus. Após a morte de Moisés, Josué foi escolhido por Deus para liderar os israelitas na conquista da terra prometida. Sob suas ordens, o povo atravessou o rio Jordão e, seguindo as instruções divinas, cercaram Jericó. Durante 7 dias, marcharam ao redor da cidade e, no 7º dia, ao som das trombetas e gritos do povo, as muralhas da cidade caíram. Josué continuou liderando o povo em campanhas militares vitoriosas, sempre guiado por Deus. Ao fim de sua vida, repartiu a terra prometida entre as tribos e renovou a aliança do povo com o Senhor. Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Seja forte e corajoso,
vou operando Deus, quem impedirá? Pode falar de mim, pode dizer o que quiser, o meu negócio é com Deus e com Jesus de Nazaré. Quem fala mal de mim já se esqueceu que não é permitido tocar em xodó de Deus. Cante aí. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus de Nazaré. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus de Nazaré. Se tá difícil, vai orando, irmão. É impossível, vai orando, irmão. Tá complicado, embaraçado, você entrou num barco furado, o remédio é oração. Ora que melhora. Dê glória que melhora. Tá preparada, não prosperará. Armadilha, esse cilada eu vou desmanchar. Todo laço do inimigo eu vou desfazer. E a muralha que te cerca hoje vai ceder. Oração de feiticeiro eu vou repreender. Palavra de maldição não chega em você. Maldição hereditária